Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um culto. E para começar eu queria ler um versículo lá em 1 Crônicas 16:34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Vamos adorá-lo neste momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Comece a agradecer o nome dEle. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Sim, foi Ele, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, aplauda o Senhor. Graça e paz. Que bom que você está com a gente hoje, mesmo só virtualmente, mas nós estamos juntos. E eu quero ser bem rápido, quero deixar uma palavra no seu coração, quero te lembrar sobre os dízimos, sobre as nossas ofertas. E eu quero ler o texto conhecido nosso, que está lá em Provérbios 3, 9 e 10, que diz que honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Um texto que nos lembra que nós precisamos, em todo o tempo, honrar ao nosso Deus, com as nossas primícias, com os nossos rendimentos, com os nossos bens. E que isso significa honrar a Deus? Significa dar a Deus o primeiro e o melhor de tudo que nós temos, que Ele nos concede. Essa atitude do nosso coração demonstra que nós temos obediência, que nós confiamos no nosso Deus, que Ele vai nos dar provisão essa semana, a outra, e até a eternidade. Queria que você pensasse num agricultor que, ao colher, ele escolhe os primeiros frutos daquela terra, aqueles que estão mais perfeitos, mais maduros. Em vez de tomar para ele, ele oferece a Deus antes de qualquer coisa. Ele oferece aquele que ele tanto ama. Essa ação é uma expressão de fé e reflete de que mesmo ele tendo o fruto mais perfeito, o Senhor tem aquilo que é mais perfeito para ele. A promessa é que, ao honrar a Deus com as nossas primícias, Ele vai encher abundantemente os nossos celeiros, os nossos lagares, simbolizando que a bênção de Deus vai transbordar sobre nós. Essa mensagem simples de reflexão para nós nos lembra o quão é importante a gente honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Hoje nós não temos os envelopes, porque você está em casa, mas você pode fazer isso através do nosso aplicativo, Rede Comuna, através do Pix, pix@cgiguatemi.com.br, de forma simples. E, nesse momento, enquanto você faz o seu Pix, eu quero orar com você, consagrando as nossas ofertas. Se você quiser fechar os seus olhos aí na sua casa,
Senhor Jesus, nós estamos felizes em entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, honrar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos recursos, lembrando que o Senhor cuida de nós. Nós estamos aqui nas nossas casas, mas nós não nos esquecemos nesse culto daquilo que nós precisamos fazer todos os dias, que é honrar ao Senhor com tudo o que nós temos, com o melhor que nós recebemos, porque o Senhor tem nos dado para nós o melhor. Continue abençoando a nossa igreja, abençoando a nós, enviando os recursos que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero te lembrar que na terça-feira nós estamos juntos novamente, que no próximo domingo tudo volta ao normal, você vai poder abraçar todas as pessoas e obrigado por estar junto com a gente. Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Bom dia, irmãos. Jesus está sempre nos convidando para que nós estejamos em um lugar melhor. Nós sabemos que Ele deu a sua vida por amor de nós, para que nós pudéssemos reconstruir a nossa aliança com Deus. A aliança que foi quebrada lá em Adão, mas que foi reconstruída aqui com Jesus. O pecado, ele faz separação entre os homens e Deus, mas Jesus, ele é o elo que nos une ao nosso Criador. Por onde Jesus passava, os milagres e o sobrenatural aconteciam de maneira natural. Fazer milagres, sinais e maravilhas era o natural de Jesus. E nós vamos notar isso no texto que a gente vai compartilhar hoje. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, se você puder. Como nós não temos a projeção, porque estamos nos nossos lares, eu queria que você pegasse a tua Bíblia, ou no celular, ou no papel, e abrisse lá no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 29, onde a gente vai ver Jesus curando 2 cegos. E cada evangelho mostra de uma forma diferente, a gente vai entender um pouquinho dessas diferenças hoje, aqui juntos. Mateus, lá no capítulo 20, versículo 29 em diante, diz assim: quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Até aí. O que a gente consegue perceber aqui? Nessa passagem, Jesus estava subindo a última vez para a cidade de Jerusalém. Na verdade, desde que ele inicia o seu ministério, ele nunca mais esteve em Jerusalém. E agora, na sua subida, ele passa por Jericó e cura 2 cegos que estavam à beira do caminho. Só para a gente enriquecer aqui o nosso conhecimento, a história nos mostra que existiram 2 Jericó. Uma mais antiga e outra que foi construída por Herodes nos dias de Jesus. A antiga Jericó foi destruída por Israel e ficava na subida para Canaã. E a segunda era o local onde moravam muitos sacerdotes. Herodes também tinha ali uma casa, e era uma cidade muito promíscua, depravada e libertina. Ele provavelmente construiu essa nova Jericó ali, por ter uma casa ali. Outro ponto importante é que somente Mateus diz que eram 2 cegos. Os outros evangelistas citam somente um, e ele tem nome, que é o cego Bartimeu. Também não há contradições aqui, viu, irmãos? Por que em um lugar fala de 2 e outro lugar fala de 1? É que Mateus conta a história completa, que eram 2 cegos. Mas os outros 2 evangelistas dão ênfase à história somente de um deles. Por certo, Bartimeu foi o protagonista de tudo. Provavelmente era ele que clamava mais alto. Provavelmente foi ele que conversou com Jesus e o outro somente estava presente. No entanto, essa história nos revela verdades profundas sobre o Evangelho. E são elas. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto: as oportunidades, elas podem ser perdidas. Quando Jesus passa ali, e era
a última vez que ele estaria passando por aquele lugar, aqueles homens estavam contemplando Jesus poucos dias antes da sua crucificação. Jesus estava agora em sua marcha para Jerusalém. Ele sabia o futuro que o esperava. Para a Páscoa, e lá ele seria morto. Ressuscitaria, subiria aos céus, mas Jesus não voltaria mais a estar em Jericó. E aí a gente entende que existem oportunidades na vida que a gente não pode perder. O Evangelho é a oportunidade que o homem tem para receber a salvação. E Atos, lá no capítulo 17, versículo 30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. E Timóteo 2,4 diz assim: cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Ouvir o Evangelho, a mensagem de Cristo, é ter uma oportunidade de salvação. Muitos têm essa oportunidade, mas acabam perdendo. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Ou seja, a oportunidade é dada, mas nem sempre a gente aproveita aquilo que Deus está nos oferecendo. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto: existe um clamor. Existe pessoas desesperadas por um mover da parte de Deus em seu favor. Nós já aprendemos que todos nascem enfermos em pecado, na escuridão, nascemos cegos espiritualmente e todos clamamos por cura. O homem está sempre em busca de algo que venha aliviar as suas dores, pois essa vida é uma vida de muita dificuldade. Mas poucos são aqueles que clamam a Jesus, que buscam nele a resposta para suas aflições. Poucos são os que enxergam a Jesus. Aqueles 2 homens cegos enxergavam melhor do que toda a multidão que estava seguindo Jesus, porque eles tinham uma cegueira no corpo físico, mas espiritualmente eles estavam muito avante, muito além do que os homens que estavam perto deles. Os 2 homens clamavam por Jesus, o filho de Davi, ao Deus vivo. Poucos são os que enxergam Jesus e clamam a Ele como seu Senhor e Salvador. A maioria de nós fica concentrado naquilo que pode fazer, na sua limitação humana. Mateus 7,13 diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Embora a oportunidade seja dada a todos, nem todos aproveitam. Terceira coisa que a gente aprende aqui: existe um impedimento para que as pessoas recebam essa salvação. A Bíblia diz que a multidão impedia aqueles homens de chegarem até Jesus. Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, assim: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Eram as multidões que impediam os homens de se aproximarem de Jesus. E a gente precisa entender uma coisa aqui: os homens vivem em pecado, separados de Deus. É impossível os homens se achegarem a Deus. Tanto que Paulo diz o seguinte lá em Romanos 3,10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Jesus para naquele momento e manda chamar. Foi Jesus que se direcionou até eles. Existiu um clamor, sim, mas a atitude de se aproximar foi de Jesus. Nós sabemos que somos salvos porque Ele veio a nós. Nós não estamos aqui hoje por nossos méritos. Foi misericórdia de Deus. Os pecados dos homens vão lutar para que eles não clamem a Deus. O inimigo tenta o tempo todo enfraquecer a gente, fazer com que a gente não entenda e não busque a Deus. Os pecados nos impedem de ir até Deus. Quando a gente olha para os ímpios, a gente precisa ter misericórdia deles, pois a cegueira deles os impede de achar o caminho sozinhos. Eles não conseguem encontrar o caminho que os leva até Jesus. Porém, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus.
E como quarta lição desse texto, a gente pode tirar a salvação. O texto diz que Jesus parou. A primeira ação vem de Deus, em resposta ao nosso clamor. Aquele cego estava perdido, mas o seu clamor moveu o coração de Deus. João 3,16, um texto que todos nós conhecemos, de cor e salteado, diz o quê? Porque Deus amou o mundo, tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor que Deus enviou Jesus ao mundo para trazer salvação, para a minha vida e para a sua. Jesus veio, ele desceu, ele se despiu da sua glória, ele parou tudo e assumiu o nosso lugar. Ele toma sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. E Jesus veio para essa Jericó e mostrou a sua graça, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, quando ele para na cruz do Calvário por causa de miseráveis pecadores como eu e você. Jesus nos salvou. Ele nos tirou do tempo da nossa cegueira espiritual e também da escuridão. Hoje nós estamos no lugar de honra. Vivemos sob a luz de Jesus, sobre a sua palavra, sobre a sua verdade. Hoje, os meus e os seus olhos espirituais se abriram e nós conseguimos enxergar a grande salvação que nos alcançou. Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Hoje nós já somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós já temos a nossa salvação garantida, não porque a gente fez algo de especial, mas porque Jesus nos amou. E a quinta coisa que a gente aprende aqui é sobre a missão da igreja. Por último, vimos no texto a responsabilidade, a missão da igreja. Na cura dos cegos espirituais, Jesus deixa uma ordem que a gente precisa chamar as pessoas. Nós devemos trazê-los para perto, nós devemos ir atrás deles, em busca deles. Ele veio em busca de nós. Nós estamos aqui, porque Jesus usou vidas para nos atrair até a sua presença. E agora é a nossa vez de ir atrás dos pecadores. Nós, a exemplo da multidão, que éramos pecadores, cheios de pecados, nós que éramos também um impedimento, agora recebemos uma ordem de Jesus. E são 3 textos separados, mas parece que eles se completam. Se você puder gravar aí, separar na tua Bíblia, seria muito bom. O primeiro é Marcos 16:15, que diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Depois, em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos chamados a essa grande comissão. O mundo precisa ouvir a respeito do Evangelho. O mundo está cego, está perdido, o mundo está à beira do caminho, como diz o texto aqui. E o pior de tudo é que existem também muitos crentes à beira do caminho, vivendo uma vida como de mendigos, quando foram chamados para reinar com Cristo. Quando foram chamados para serem e desfrutarem do melhor dessa terra. Esse é o chamado, esse é o convite de Jesus para mim e para a sua vida. Marcos 8:22, a Bíblia fala de um cego que Jesus curou em 2 etapas. A primeira etapa fala da salvação, e a segunda, de ser cheio do poder e do conhecimento de Deus. Muitos crentes ainda estão nessa primeira etapa. Receberam o milagre de Deus, mas ainda não conhecem aquele que os libertou. Foram curados, mas permanecem à beira do caminho. E estar à beira do caminho ainda é somente saber sobre Jesus. É apenas ser religioso, é apenas poder gritar, mas não é andar nesse caminho que ele preparou para nós. E se você quer saber como é o crente à beira do caminho, imagine o seguinte: se esses dois cegos permanecessem à beira do caminho e não seguissem a Jesus, tudo o que eles teriam para falar de Jesus era somente contar a história como está contada aqui no Evangelho. Eles não saberiam mais nada acerca de Jesus. O crente à beira do caminho é aquele que nunca leu a Bíblia inteira,
que não sabe evangelizar, que não ensina os filhos a respeito da palavra de Deus, que não investe tempo na sua família. É aquele crente que não é cheio de poder, que não tem vida de oração e apenas vive contando a mesma experiência inicial. Ou somente experiência de um passado glorioso e distante, porque se afastou de Jesus. Alguém que conheceu a Jesus, se apaixonou por ele, mas que permitiu que as confusões, as dificuldades do caminhar o afastassem de Jesus. Ele vive apenas com saudade da igreja. Hoje não vive mais em novidade de vida. E tem muito crente assim, parado à beira do caminho. A igreja já andou milhares de quilômetros e ele ainda continua no ponto inicial. Muitos crentes foram curados, mas ainda carregam a capa de cego. Mendigos espirituais. E essa capa significa o pecado. Nós precisamos largar essa capa de pecado e corrermos para Jesus. Precisamos abrir mão de tudo que nos afasta de Deus e começar a desfrutar do benefício de sermos chamados filhos de Deus. Os nossos pecados, a vontade do homem sempre vai nos direcionar para nos calarmos, para pararmos de clamar a Ele. Sempre será uma luta para orar, para buscar ao Senhor. Mas o segredo está claro nesse texto. Continue gritando, continue buscando, se esforçando, que Jesus vai te ouvir. Vai chegar o seu momento de ser visitado pela glória de Deus. Se você não desistir, as portas dos céus vão se abrir sobre você e você vai experimentar da glória de Deus. E para a gente concluir esse tempo juntos, Deus não troca você por nada nesse mundo. Ao contrário do que a gente tem ouvido, de que nós não temos valor, de que nós somos insignificantes. A palavra de Deus diz que nós temos valor sim, que nós somos chamados a fazer parte da família de Deus. Então nós precisamos agir da mesma maneira em relação a Ele. Não permitir que nada seja mais importante do que Jesus na nossa vida. Não troque nada por estar na presença de Deus, não importa o que seja. Quantos que não oram mais como oravam antes? Que não estudam mais a palavra como estudavam antes? E sabe por que isso acontece? Porque um dia a pessoa abriu mão, desprezou Jesus, deixou o Senhor em segundo plano, as coisas de Deus, agora eles estão à beira do caminho. Mas ainda é tempo. Nós podemos clamar ao Senhor, pois Ele pode nos dar nova vida. Ele pode nos batizar de novo, nos revestir, renovar a nossa mente, abrir o nosso entendimento. Ele pode abrir os nossos olhos espirituais e nos usar de forma poderosa. O Senhor continua confiando em mim e em você. Grite, mesmo que você esteja em pecado, mesmo em meio às lutas, tudo que o pecado quer fazer de nós é que nós sejamos pessoas apáticas, entregues ao que o mundo está oferecendo, que o nosso tempo seja tomado por as coisas que o mundo oferece. E o que Deus está dizendo para nós é: me coloque em primeiro lugar, desfrute da minha companhia, e você vai ver tudo que eu tenho preparado para você. Jesus pergunta para aqueles homens o que eles queriam. Todos estavam vendo que eles eram cegos, mas tudo que Jesus queria era que eles confessassem a sua enfermidade e nós, os nossos pecados. Nós precisamos entrar no altar do Senhor, confessar as nossas deficiências, os nossos erros, para que nós possamos receber cura. Sem perdão, sem arrependimento, não tem como a gente ser perdoado. Sem confissão de pecados, não tem como a gente experimentar o melhor de Deus. Jesus quer nos dar vida e vida em abundância. Basta que hoje, assim como aqueles homens fizeram, nós digamos: Senhor, nós queremos te ver. Nós queremos viver uma vida entregue nas tuas mãos. Nós queremos confessar as nossas deficiências. E que o Senhor possa nos dar vista. Que o Senhor possa nos dar visão espiritual. Que o Senhor possa curar a nossa cegueira. Que o Senhor possa nos conduzir pelos teus caminhos, Pai. Nós queremos experimentar o novo de Deus nas nossas vidas. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí. E que você dissesse para o Senhor que você não vai desistir. Que você confessasse ao Senhor as suas limitações, os seus pecados. Crente que Ele vai continuar esperando. Que Ele está aguardando ouvir a sua voz. E Ele vai dar resposta à sua oração. Afinal das contas, Ele é o Pai das luzes. E nele não há sombra de variação. Então, queria que você fechasse seus olhos agora. Crente, que o Senhor tem promessas para a sua vida.
Basta que você tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós, Pai, e nós precisamos aprender a andar, a caminhar em novidade de vida. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã. Que o Senhor possa nos conduzir pelos teus caminhos de paz e não de mal, para que nós alcancemos o fim que desejamos. A tua palavra afirma, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a ti. E nós queremos ser esse povo, separado pelo Senhor, para dar bons frutos e frutos que vão permanecer, Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos, assim como o Senhor fez com aqueles homens. Dá-nos visão, Senhor. Visão do teu reino. Visão daquilo que o Senhor espera de nós. Eu sei que o Senhor está capacitando nessa manhã, Deus. Que o Senhor está derramando dos seus dons espirituais, dons sobrenaturais. A unção, a graça, o poder e a autoridade do Senhor já foi derramada sobre a tua igreja. E nós tomamos posse agora em nome de Jesus. Vem sobre nós, Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos e cumpra o teu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar, Pai, aos meus irmãos, a provisão que vem do céu. Que o Senhor possa abrir a visão deles, para que eles possam ver. Irmãos, a gente se reúne terça-feira novamente, no nosso culto aqui. Está uma série que já está em andamento. Esteja junto com a gente para esse tempo de bênção. Eu quero encerrar esse tempo aqui, orando pela sua casa e pela sua família, e profetizando a bênção do Senhor sobre vocês. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Fica com os meus irmãos, dá a eles, Senhor, uma semana de vitória. Cuida, Senhor, da sua casa, das suas famílias. Cuida, Senhor, do coração dos meus irmãos, e que haja neles um fluir da tua unção, da tua graça e do teu poder. Nós nos alegramos, Pai, por estarmos juntos com o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.